reitor da Universidade Federal Fluminense. Professor Humberto Fernandes Machado, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação. Professor André Ferrari, diretor do Instituto de Geociências. Professor Carlos Alberto Franco da Silva, vice-diretor do Instituto de Geociências. Professora Ana Maria Cavalcante, diretora do Núcleo de Documentação da UF. E, por último, a geógrafa Leila de Oliveira Lima Araújo, coordenadora do projeto Bibliotecas no Mundo. Em Movimento, desculpa. Eu gostaria de convidá-los para todos, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Agradecemos a presença da professora Marta de Luca, chefe de gabinete do magnífico reitor Roberto de Souza Salles. Agradecemos a presença de demais autoridades, professores, alunos, servidores técnicos administrativos, que muito nos honram com suas presenças. Gostaríamos também de agradecer a colaboradores, o Centro de Estudos e Pesquisa Josué de Castro, o Arquivo Nacional, a Biblioteca Municipal de Rio das Ostras, internamente ao professor Sidney de Luiz de Matos Melo, Sônia Maria Rage e Luana, da PROAC, a Fundação Euclides da Cunha, as bibliotecas do Serviço Social de Campos, na pessoa da senhora Eliane Tereza de Salles, a Biblioteca de Medicina, Maria Ângela da Silva Lacerda, Ana Rosa dos Santos, da Biblioteca de Odonto Nutrição, a Miriam, da Biblioteca de Economia, Rita de Cássia Santana Jacques, da Biblioteca de Rio das Ostras. Agradecemos ainda a Marilda Bravo, do Lacorde, a Lena, Regina, Marcelo, Gilson, o senhor Lamarão, do NUX, Robson e Paulo Lopes, do Transporte, José Luiz Santos de Oliveira e equipe da UniTV, que está aqui registrando o evento, a Secretaria do Instituto de Geociências, através da funcionária Cláudia Estrela de Azevedo Gouveia, a supervisora de manutenção da empresa Luso Brasileira, Rosa Maria Correia de Andrade, e seus funcionários, Ana Lúcia Correia de Andrade, da GeoXerox, e os servidores técnicos administrativos da Biblioteca do Instituto de Geociências, que são as bibliotecárias Lígia e Cristiane, Carlos Franco, Edilson e as estagiárias Cristina, Patrícia e Simone, que muito colaboraram para o sucesso desse evento. Vamos ouvir agora a geógrafa Leila de Oliveira Lima Araújo. Gostaria de agradecer a oportunidade que nos foi dada, no sentido de tentar, de alguma forma, ter o privilégio de ter construído esse evento, né? E a oportunidade de pesquisar muito, ler muito sobre a obra do Josué, que conheci apenas rapidamente na graduação, um pouco na pós, e foi assim muito, muito engrandecedor. O projeto Biblioteca em Movimento é o segundo evento que realiza hoje. O primeiro foi sobre Alberto Passos de Guimarães, uma palestra em comemoração também do seu centenário, e agora com uma exposição onde nós coletamos os livros das várias bibliotecas do sistema da UF. Alguns foram recuperados, outros foram adquiridos, e com isso nós podemos, de alguma forma, estar trazendo para o nosso instituto e para a universidade uma outra imagem, né? Não de uma biblioteca estática, mas de uma biblioteca que constantemente vai estar programando eventos culturais, de alguma forma, para trazer o acervo para a comunidade, sendo assim mais visível. Então, temos que agradecer também ao professor André, porque ele, durante todo o período, ele demonstrou solícito, enfim, e a professora Ana Maria, claro, né, que prontamente atendeu o nosso convite para essa homenagem. Obrigada. Bom dia a todos, professor Sidney, professor Humberto, professor Raimundo, demais autoridades presentes. Em nome do Núcleo de Documentação da Universidade Federal Fluminense, eu queria parabenizar a equipe da Biblioteca de Geociências, e especificamente na presença da Cesira, que é a chefe da biblioteca, sem menosprezar qualquer outro membro da equipe, porque nós sabemos como é difícil e como é importante que a biblioteca não seja vista como um depósito de livros, mas quase, se me permitem a comparação, um ser vivo. Ela diariamente está se transformando. Esse evento aqui no campus da Praia Vermelha é uma iniciativa única. Não houve ainda uma exposição dessa monta no sistema aqui na Praia Vermelha. Já tivemos outras exposições, mas no campus do Gragoatá. É um evento, além de importante e digno do professor Josué de Castro, divulga o sistema, divulga o acervo,
e alguns dos serviços que o Sistema de Bibliotecas e Arquivos, NDC, colaboram com toda a universidade, que tem como meio, né, como missão, o ensino, a pesquisa e a extensão. Em meu nome, em nome da biblioteca, eu gostaria de agradecer e dizer que é uma honra para nós fazer eventos dessa monta aqui na universidade. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a todos que, de alguma forma, contribuíram para esse evento. A biblioteca, por exemplo, a universidade, na figura da Pró-Reitoria de Pesquisa, da PROAC, da PROP, o Geociências, que deu todo o apoio ao trabalho feito com a biblioteca. Também quero agradecer aos professores que receberam o convite e aceitaram o convite para participar das mesas redondas. Então, de alguma forma, todos aqueles que contribuíram, eu acho que os nomes que foram citados pelo nosso colega ali do cerimonial revela que um evento desse tão simples, mas que contou com a participação de muita gente. E a gente espera que esse evento sirva não só para homenagear uma figura tão importante da nossa história, mas que sirva para chamar atenção para um dos problemas que continua sendo central na dinâmica do capitalismo, que é a fome. A gente viu ali na fala do Milton Santos que o capitalismo produz cada vez mais alimentos, mas continua produzindo cada vez mais fome. E a fome, no meu entender, é aquele sentimento que humilha o ser humano. A fome nos faz sentir quase nada. E, para mim, quando eu recebi o convite para participar desse evento, foi sintomática a minha aceitação, até porque eu fui vítima, no passado, da fome. Então, tem algumas marcas da fome na minha história. E participar desse evento, para chamar atenção não só para a homenagem, mas também chamar atenção para o problema que continua sendo central, que é a fome. A fome, nós podemos viver sem um celular, mas não podemos viver sem comida. A fome para mim, é o pior problema gerado pelo capitalismo. E o capitalismo, a gente sabe que, à medida que ele reproduz riqueza, reproduz desigualdade. E a pior da desigualdade é não ter o que comer. Então, dou parabéns a todos que, de alguma forma, contribuíram, e eu espero que as mesas redondas, os debates, né, contribuam para chamar a atenção para esse problema que, para mim, é o mais importante da humanidade. Obrigado. Cumprimento o professor Sidney, representante do reitor, cumprimento o professor Raimundo, nosso ex-reitor, e cumprimento especialmente a professora Ana Maria Castro, que também foi professora da UF, não só professora da UFRJ, das Ciências Sociais da UF. Na verdade, esse evento, não só pela importância, né, do José de Castro, mas pela importância do tema para o Instituto, especialmente para a geografia, nos é bastante caro nesse momento, porque mostra e representa a integração entre o Instituto e as bibliotecas, entre o Instituto e a nossa biblioteca. E a gente tem trabalhado por isso, eu digo a gente, todo o Instituto, os departamentos, já há bastante tempo. Nós não vemos, e as diversas profissionais aqui do sistema, mesmo a diretora sabe disso, nem sempre nós temos uma integração tão boa entre o serviço de bibliotecas e a demanda, né? Principalmente no que tange ao próprio acervo, ao interesse, né, pelo serviço, não só pela cobrança, mas pelo interesse pelo serviço. E esse é um dos projetos. Nós temos 3 projetos hoje com a biblioteca, o Instituto, e nós temos um outro de disponibilização de textos via internet, que inclusive a Leila, que é geógrafa e mestre em geografia, e que está trabalhando na biblioteca, tem feito também. Temos um outro projeto do acervo de filmes e vídeos e DVDs da área de geociências, também sendo disponibilizado, que a professora Cristina, da Geografia, tem feito, junto com a biblioteca.
E temos esse agora, a Biblioteca Viva. Na verdade, o tema nasceu e a mobilização nasceu com a Leila, então eu queria, na verdade, registrar isso. E o professor Carlos Alberto, que representou o viés acadêmico nessa atividade. Quando a Leila trouxe isso para nós fizemos questão que houvesse também uma atividade acadêmica inerente, e, felizmente, o professor Carlos Alberto abraçou isso firmemente, e também o fez o próprio Departamento de Geografia e a pós-graduação, o programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Geografia. Então, eu fico muito contente de ver, temos as mesas que vão se desenrolar a partir da manhã e da noite, e temos um filme à tarde com debate. Então, um belo evento, coroando e lembrando de uma produção essencial, uma discussão atual, certamente com novas variáveis, mas, como bem disse Milton Santos, novas, mas não tão diferentes assim, e espero que seja um dia bastante interessante nos debates. Obrigado. Bom dia a todos, colegas participantes da mesa, em especial o professor Raimundo e a professora Ana Castro, nossa ex-colega da UF, lá do CHIF. Em primeiro lugar, quero parabenizar os organizadores do evento, porque é a justa homenagem a um pensador brasileiro que trouxe para o debate a questão da fome. Questão realmente que angustiava já alguns intelectuais no final do século XIX. Por exemplo, os abolicionistas, há 120 anos atrás, já chamava atenção não sobre a problemática da fome, mas especialmente na necessidade, alguns abolicionistas, necessidade de mexer com a estrutura agrária desse país. Ou seja, já uma política de distribuição de terras para os libertos, uma política de desenvolvimento do ensino público, gratuito para os libertos. Então, questões que foram abortadas pelo golpe republicano, questões que vieram à tona muito posteriormente, que foram realmente apresentadas pelo grande pensador brasileiro José de Castro. Eu acho que o Rui e o Carlos Walter já chamaram bastante atenção sobre a importância desse pensador e justamente no local mais adequado onde vai se desenvolver esse evento, ou seja, este auditório Milton Santos. Importante o seguinte, dois pensadores, Milton Santos e José de Castro, que foram para o exílio em função do estabelecimento da ditadura neste país. Isso é muito importante nós observarmos, e principalmente vocês, alunos, é importante vocês tomarem conhecimento, inclusive beberem nessas fontes que são fundamentais para nós entendermos a nossa sociedade, a desigualdade existente neste país. Quer dizer, após 60 anos da publicação do Geografia da Fome, 100 anos do nascimento de José de Castro, infelizmente também após a morte do Milton Santos, questões até hoje, já destacadas alguns anos atrás, não foram resolvidas neste país. A desigualdade, vamos dizer, as diferenças regionais cada vez mais gritantes, como, inclusive, mostra muito bem a atenção no vídeo Vida e Morte Severina. Tá? Quer dizer, a ida para o mangue seria uma solução paliativa para aqueles retirantes que não conseguiram resolver seus problemas, vamos dizer, seculares, ou seja, a questão da fome. E, evidentemente, ali foi uma verdadeira ilusão, como fica muito claro na Morte e Vida Severina. Afinal, é a cota que lhe cabe naquele latifúndio. Então, é muito importante resgatarmos essas figuras que realmente tiveram a contribuição para a eliminação das desigualdades sociais neste país. Parabenizo os organizadores do evento, parabenizo os Institutos de Geociências e parabenizo especialmente o NDC também pelo excelente vídeo que foi realizado, e no caso, o NDC pela exposição, e o NUX pelo excelente vídeo que foi realizado, mostrando realmente a importância de resgatar as figuras deste país que podem contribuir para um Brasil melhor, um Brasil onde, vamos dizer, tenhamos menos desigualdades sociais e, vamos dizer, menos exclusão social. Parabéns a todos e sucesso no evento. Obrigado. Mas eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui e poder usar a palavra. Quero agradecer ao diretor André por essa gentileza, né? E eu tenho muito orgulho
da Universidade Federal Fluminense. Sinto muita falta dela, inclusive, né? E estar aqui nesse momento em que se cultua a imagem e a vida de Josué de Castro. Minha interseção com Josué de Castro, como é que foi? Bom, eu estudei, fui universitário de 59 a 63. Um dos mais belos momentos desse país. A juventude universitária, que é só realmente éramos privilegiados, era um grupo muito pequeno. Ainda somos. Vocês são 11% dos jovens entre 18 e 24 anos. Só 11%. Só melhor que o Haiti, na América Latina. É uma exclusão brutal. Mas naquela época era pior ainda, muito pior. Mas havia uma ebulição. Nas escolas, nas faculdades, as pessoas se reuniam, os alunos se reuniam para discutir o que se convencionou chamar de as reformas de base necessárias à construção de um país justo. E que reformas eram essas? Reforma agrária. Foi feita até hoje? São quantos anos? São 40, mais de 40, nada. A reforma tributária, a reforma política, a reforma do Estado. De certo modo, nada disso foi feito. Mas, principalmente, nada foi feito em termos de reforma agrária. Então, aquela minha geração, e quem não leu Josué de Castro sabia quem era Josué de Castro. Porque Josué de Castro era citado. Josué de Castro era motivo de todas as discussões, de todas as falas, e todos procuravam, então, a geopolítica da fome, a geografia da fome, e todos tomavam conhecimento dessa questão. E Josué de Castro não pedia piedade e caridade para os que tinham fome, não. O que ele pedia era a solução do grande problema e que só pode ser resolvido com reformas estruturais muito pesadas e muito profundas. Então, meu conhecimento com José de Castro. Depois, diretor dos Ciências Gerais da Universidade Federal Fluminense, depois de ter sido diretor do Estudo de Física, não esse enorme prédio, mas lá no Valonguinho, eu tive a felicidade de conhecer a professora Ana Maria Castro, do Departamento de Ciências Sociais, do ICHIF, que participava do Conselho Universitário e que me encantou de imediato e que, em nossas inúmeras conversas, pudemos ter sempre alguma coisa da presença de Josué de Castro. Saí da reitoria, voltei, fui para a reitoria, depois saí, voltei. Quando voltei, trouxe para a Federal Fluminense o Prêmio Josué de Castro, um prêmio criado pelo reitor Cristóvão Buarque, quando reitor da Universidade de Brasília. E, como acontece, ele saiu da reitoria, abandonaram o prêmio. Eu procurei Cristóvão, trouxemos o prêmio para cá, em 1994. Eu saí logo em seguida, mas concedemos o prêmio Josué de Castro pela Universidade Federal Fluminense. Isso seria uma prática. Não deixa o Conselho, não. Não deixa o Conselho tomar isso, não. É a Federal Fluminense que assumiu da Universidade de Brasília. E premiamos a quem? Betinho. Betinho, no nosso teatro, na reitoria, recebendo o prêmio Josué de Castro, porque em 93 criou a Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria. E Betinho se inspirou, e ele dizia isso, se inspirou e muito em Josué de Castro. Né? Terminado meu mandato, também o prêmio aqui nunca mais foi concedido, nunca mais foi lembrado, mas era uma prática que eu acho que deveria voltar. E naquele meu segundo mandato, professor Carlos Walter, foi criado um programa que visava, inspirado em Josué de Castro, fazer pelo sistema universitário o recadastramento rural brasileiro. Meu irmão Odilon, junto com Maurício Andrade,
criar um programa, fizemos um convênio com o INCRA repassou dinheiro e seria um dos maiores momentos da Universidade Brasileira. Em cada estado, haveria uma região entregue a cada universidade. Seriam treinados estudantes, que até teriam uma pequena bolsa para isso, para ir ao meio rural. Não entregar um questionário, mas entrevistar. Mas esse questionário não procurava saber quem era o proprietário da terra. Sim, quem era o proprietário da terra. Mas também se havia estradas vicinais, a qualidade do solo, o que se produzia ali, a escolaridade daquelas pessoas que ali viviam, se existiam escolas disponíveis. Era um grande momento. E todos esses dados recebidos pelas universidades isso foi tudo conformatado, tudo foi programado, os dados iriam online para a Universidade de São Paulo, que faria o tratamento desses dados. E não seria um momento, seria um cadastramento permanente da questão fundiária em nosso país, feita pelo sistema universitário. Eram tempos do governo Collor, e o que aconteceu? O presidente do INCRA, que fez o convênio com as universidades, foi demitido, foi colocado um outro que a primeira coisa que fez foi cortar esse convênio. E hoje, 20 anos depois, tantos anos depois, quase 20 anos depois, a questão fundiária continua a ser a mesma. E Milton Santos, José de Castro, situaram isso muito bem. Não é uma questão só da falta do alimento, é da distribuição da riqueza perversa que existe em nosso país. Então, esses temas estão aí. A questão fundiária não está resolvida, a questão da distribuição de riqueza não está resolvida. Continuamos com uma distribuição perversa, um país rico, em que há pobreza, né? E, como eu falei, Maurício Andrade, em 94, frustrado com o que aconteceu aqui no nosso programa de recadastramento rural, foi para a Ação da Cidadania com Betinho. Quando Betinho faleceu, ele foi o sucessor de Betinho e ficou à frente da Ação da Cidadania. Em maio do ano passado, morreu Maurício Andrade e eu assumi a presidência do Conselho dessa entidade notável que é a Ação da Cidadania contra a Fome e contra a Miséria. E estamos criando lá, já com a permissão da professora Ana Maria Castro, um projeto Josué de Castro, que atraia universitários, que possam ir aos comitês, que moram nas periferias. E, nesses comitês, além de tomar contato com a realidade nacional, ajudá-los a fazer com que eles se capacitem, se conscientizem de que eles são os verdadeiros agentes do próprio crescimento e do seu próprio desenvolvimento. Talvez pelo hábito de ter vivido na universidade, procurei dar dei a ideia e foi aceita. Hoje, a Ação da Cidadania não faz mais Natal com distribuição de alimentos. Ela faz Natal com distribuição de livros. Ela passou a ter duas finalidades principais. Uma, o incentivo à leitura. E outra, fazer com que os comitês, que são mais de 1000 no Brasil todo, que esses comitês sejam fiscais da qualidade da educação, da qualidade da escola e que exijam a escola não como uma benesse, mas um direito da população, um direito de cada cidadão. E eu queria pedir, convidá-los para, quando quiserem, visitar a nossa sede, a Ação da Cidadania, na Rua Barão de Tefé, tem lá um galpão enorme, podemos ter lá 5.000 pessoas. Quando a Geociências ou a UF quiser fazer encontros lá,
será extremamente prazeroso para nós. E qual foi, inclusive, a finalidade do Betinho quando criou e distribuiu alimentos? Distribuiu alimentos porque a fome é um problema sério. Mas o que ele queria era atrair as pessoas pobres, incentivá-las a se organizarem como hoje estão organizadas nesses comitês e que elas tenham essa noção de que têm direitos e que têm que lutar por esses direitos, né? Eu quero dizer, então, da minha satisfação de estar aqui, cumprimentar a professora Ana Maria Castro. Já falei demais, não, né? Eu só fui me empolgando, mas eu queria citar para vocês um discurso de um general norte-americano. Parece estranho, né? Mas, olha, está na internet. Quando quiserem, procurem na internet. O general George Marshall foi o comandante supremo das tropas aliadas na Europa. Terminada a guerra, estou dando um general poderoso, terminada a guerra, foi secretário de Estado do, acho que o presidente Eisenhower, se não me engano. E, em 1947, o general Marshall recebeu na Universidade de Harvard, quer dizer, tudo a ver com a universidade, um título de doutor honoris causa. E no seu discurso de general, discurso objetivo, discurso curto e objetivo, ele lançou o Plano Marshall de Recuperação, Plano de Recuperação da Europa, que se chamou depois o Plano Marshall. O discurso dele, ele diz textualmente: os Estados Unidos da América do Norte nunca devem lutar contra países ou doutrinas. Está na internet, é só procurar. Mas devem lutar permanentemente contra a pobreza, a fome, o desespero e o caos. Porque enquanto essas condições persistirem, não vai haver paz mundial nem estabilidade política. Vocês vejam bem, o general norte-americano citando a questão da fome. 47, só que 60 anos depois, os Estados Unidos estão ainda lutando contra países e doutrinas e a fome continua no mundo todo. De modo que eu quero lembrar que esse é o tema e, ao finalizar, cumprimentando os pró-reitores, o vice-reitor, a professora, a diretora do núcleo, lembrar o seguinte: uma universidade não é um lugar para formar técnicos nem profissionais. A universidade é um lugar para se pensar e se pensar a realidade. E uma universidade tem que viver de símbolos, tem que ter seus ídolos. E a Universidade Brasileira Pública tem que ser o contraponto para que pessoas como Josué de Castro sejam pessoas conhecidas, sejam pessoas respeitadas, porque se nós dependemos apenas do inconsciente coletivo que se forma através das redes de televisão, nossos ídolos, nossas grandes figuras serão os atores, as atrizes e os esportistas. Então, eu cumprimento o Instituto de Geociências por esse momento e cumprimento a minha amiga Ana Maria Castro, porque mesmo nos anos mais difíceis, não deixou nunca que a imagem desse grande brasileiro, Josué de Castro, sumisse, desaparecesse, caísse no esquecimento. E por isso, nesse momento, e compete a vocês, jovens, transmitirem a seus colegas, aos outros colegas da universidade, que Josué de Castro não era uma pessoa de geografia, era um médico, um sociólogo, escreveu sobre geografia, exatamente o símbolo dessa questão multifacetada da universidade. Tem que ser cultuado pela Universidade Federal Fluminense. Eu cumprimento o Nux também pelo excelente vídeo que foi feito e me sinto orgulhoso de ter participado da vida dessa universidade, uma universidade que é capaz de cultuar figuras como José de Castro.
Bom dia aos meus colegas de mesa, bom dia aos alunos, bom dia aos que irão participar dos debates que se seguirão. Voltar à Universidade Federal Fluminense, para mim, onde fui acolhida na década de 70, depois da realização de concurso, e onde vivi momentos importantes da minha carreira universitária, de professora de Sociologia, é um privilégio. Foram importantes tempos de minha vida e, a despeito de morar em outro município, construí amizades duradouras que ultrapassaram os muros da universidade e vivi durante muito tempo, mais tempo em Niterói do que no Rio de Janeiro. O retorno ao passado, muitas vezes, é triste, mas voltar à UF é sempre, para mim, prazeroso. No início do ano, elaboramos um manifesto. Tivemos algumas reuniões com o professor Zé Walter, que está aqui presente, que vai participar do debate, com a professora Luitgard, de Antropologia, da UERJ. E, depois disso, elaboramos um manifesto. Queríamos lembrar Josué de Castro em seu centenário. Josué de Castro, que teve seus livros tirados de todas as bibliotecas. Daí, né, a minha emoção quando esse grupo, a partir da ideia da Lena, né, Leila, também geógrafa, me disse que estavam organizando uma exposição, que estavam recuperando livros. Isso, para mim, é mais importante do que tudo. Foram anos difíceis, né? Josué de Castro morreu no exílio, morreu na França, e quando queria voltar, não recebeu o passaporte, e voltou já morto. Foi enterrado no Rio de Janeiro, no cemitério São João Batista. E eu sempre disse que, ao enterrarem o corpo de Josué de Castro, enterraram também suas obras. Então, nós estamos voltando com Josué de Castro, que, de alguma forma, se agiganta no século XXI, século que eu acho que ele não acreditava, nem ele acreditava que podia chegar e a fome não tivesse sido resolvida. Ele era bastante otimista, não com ele próprio, mas com a sociedade. Acreditava que as riquezas do mundo eram infinitas e que bastava que o homem, né, não usasse o outro homem para atingir os seus objetivos. Foi um combatente pela dignidade, combatente contra a fome, contra os baixos salários, em luta, na verdade, o que hoje nós tanto chamamos de exclusão social. Chegamos ao século XXI, a situação continua. Nosso Milton Santos mostrou muito bem como a globalização, na verdade, globalizou mais miséria do que riqueza. É uma sociedade onde, quanto mais muda, infelizmente, mais fica a mesma coisa. Há pouco conversava com a professora Rosane, que vai também participar do debate a seguir, sobre o malthusianismo que baixa na nossa sociedade, enquanto o mundo todo está preocupado com o envelhecimento da população. No Brasil, nossos técnicos em saúde resolvem dizer que o que nós precisamos é, de alguma forma, controlar a natalidade essa que já está controlada. Josué de Castro, em todo o seu trabalho, durante toda a sua vida, denunciou essa forma de colonialismo, essa forma de querer acabar com a pobreza, admitindo que o pobre tem muito filho, criminalizando o pobre, então, porque ele é pobre porque tem muito filho. E a gente chega no século XXI, estarrecidos, e vem em campanhas eleitorais propondo que as mulheres que se faça laqueadura nas mulheres para que elas não possam ter tantos filhos. Não as mulheres ricas, né? Porque faz parte, se vocês forem ver hoje na campanha eleitoral americana, foi-se buscar uma americana com 4 filhos para mostrar da importância da família, e o branco americano também sempre teve muitos filhos. O controle tinha que ser feito com nós outros, aqui os pobres,
do Hemisfério Sul. Eu gostaria de ler para você rapidamente o manifesto que nós fizemos. É pequeno, é só para mostrar como a gente começou até encontrarmos a nossa Leila. É Leila? Eu estou trocando? Leila, está certo. Manifesto Resgate de uma Cidadania, os 100 anos de nascimento de Josué de Castro. É dever de todo o povo zelar por seus pensadores, por sua história e pelo conhecimento coletivamente construído, relembrando feitos capazes de influenciar a postura e o comportamento das gerações futuras. O ano de 2008 assinala o centenário de nascimento de um grande pensador, Josué de Castro, um brasileiro cuja trajetória de vida merece ser lembrada e cultuada. Médico, escritor, político, professor, cientista social, um homem de múltiplas atividades que sempre visavam atender os anseios dos mais pobres, especialmente daqueles que enfrentavam o problema da fome e suas consequências. Nascido no Recife, graduado em Medicina pela Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, logo nos primeiros anos de clínica médica, entendeu que a fome estava presente na vida de grande parte da população brasileira. Lançou-se à pesquisa e, na metade do século passado, contrariando o pensamento então dominante, empreendeu o trabalho científico que desnaturalizava a fome. Ao escrever, em 1946, o consagrado livro Geografia da Fome, afirmava que a fome não era um problema natural, isto é, não dependia nem era resultado dos fatos da natureza. Ao contrário, era fruto das ações dos homens, de suas opções, da condução econômica que davam a seus países. Compreendeu que era imprescindível aumentar a renda do trabalhador e foi um dos precursores da defesa do salário mínimo. Sabia dos males que a nutrição deficiente durante a infância poderia acarretar e ajudou a formular a política de merenda escolar, iniciativa que ainda hoje atende a expressivo número de estudantes do nosso país. Na agricultura familiar, tinha certeza, estaria a melhor forma de fixar o homem no campo e possibilitar sua alimentação. Assim, combateu o latifúndio e defendeu a reforma agrária. Ao escrever o Dilema Brasileiro, o Pão ou Aço, deixou claro seu repúdio à economia armamentista. Percebeu as agressões que sofria o meio ambiente e colocou-se como um combatente ecológico em tempos em que até a expressão ainda era novidade. Mostrou com nitidez as alternativas que se punham para os homens de seu século. Há 2 caminhos à nossa frente, dizia, o caminho do pão e o caminho da bomba. É preciso escolher rápido. Eu quero simbolizar pelo caminho do pão, o da justiça social, para dar pão a todas as pessoas do mundo, evocando o banquete da terra para os 2/3 que estão à margem, que não recebem, senão, em alguns intervalos, algumas migalhas da mesa dos ricos. Entre inúmeras honrarias, recebeu o Prêmio Internacional da Paz, o Prêmio Roosevelt e 3 indicações para o Prêmio Nobel. A primeira indicação foi para o Prêmio Nobel de Medicina e depois 2 outras para o Prêmio Nobel da Paz. Em 1952, foi eleito presidente do Conselho Executivo da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em função de sua sabedoria e prestígio internacional. 2 anos depois, foi reeleito para o mesmo cargo por unanimidade, nele permanecendo até 1956. Após uma longa carreira de êxitos científicos, Josué de Castro teve seus direitos políticos cassados pelo regime militar que dominou o país a partir de 1964. Exilou-se em Paris, onde passou a lecionar e, impedido de retornar ao Brasil, faleceu em 1973, sem ter recebido a anistia. O cidadão do mundo, Josué de Castro, não viveu
para ver restabelecida sua condição de cidadão brasileiro. Agora, no ano de seu centenário de nascimento, os admiradores de sua obra científica estão convencidos de que é um imperativo para seu país relembrar os feitos desse brasileiro, que enriquece a memória nacional e que foi capaz de estabelecer uma referência positiva na inteligência brasileira pelo seu trabalho e competência. Isso nós elaboramos no início do ano, acreditávamos que estávamos em um ano eleitoral, que seria difícil a gente conseguir o que pretendíamos, mas, pouco a pouco, e alguns, como a Leila, nos procuraram desde o início para que fizéssemos alguma coisa. Tantas pessoas aqui da UF que se dedicaram, né, a fazer essa exposição, esse lindo vídeo que muito nos emocionou. E agora temos no Brasil, realmente, eu tenho feito um calendário sobre os eventos. Temos eventos em quase todo o Brasil, o que não tinha, quer dizer, o poder da internet é enorme. Então, a cada momento aparecem novos grupos querendo fazer alguma coisa. Nós, de alguma forma, distribuímos material quando nos é pedido. Agora, essa semana, dia 5, é o aniversário, seria o dia do seu centenário. E nós temos vários jornais, já tivemos o Globo, né? Apesar de, no primeiro momento, não acreditarmos muito, quando eles nos procuram, a gente dá o material e fica esperando se vai sair alguma coisa ou não. Porque eu me lembro muito, o professor Raimundo lembrou o prêmio dado pela Universidade de Brasília, pelo Buarque, quando foi o primeiro que nós demos, estava lá Dom Helder Câmara, no júri. E quando Dom Helder chegou, isso foi na década de 70, quando Dom Helder chegou lá, todo mundo começou a entrevistar Dom Helder de lá para cá e filmava. Ele olhou para mim e falou assim, amanhã não sai nada. E no dia seguinte não saiu nada na imprensa. Então, a gente ainda tem um pouco esse medo, mas nós conseguimos, de alguma forma, o Globo já publicou uma matéria grande, vai continuar essa semana, os jornais de Pernambuco, e um grande evento de um retorno de Josué de Castro a Pernambuco, no dia 5, com a presença do presidente da República, dos ministros, em que será, então, comemorado o seu centenário. É um retorno triste para mim, mas eu acho que é uma missão cumprida, como disse o professor Raimundo. Vivemos momentos difíceis nesses anos de ditadura, mas eu fui tão bem recebida na UF, e aqui eu tive um abrigo tão importante que eu posso dizer que isso contribuiu para que a gente tivesse coragem de continuar e lutar por um Brasil melhor, onde não haja fome, fome de comida, fome de liberdade, fome de cultura, fome de lazer e de educação, sobretudo, para que as novas gerações, como vocês que estão aqui hoje, possam ter um Brasil melhor e construir, a partir de agora, algo a partir da realidade brasileira, que é essa. Em 1946, quando Josué de Castro denunciou a fome, em pleno período da expansão do capitalismo, achavam que aquilo era um absurdo. Como falar de um Brasil que o Brasil tinha fome? O Brasil era um país rico e, com o desenvolvimento, poderia se tornar uma das grandes potências do mundo e não ficar falando de fome. Quando um cineasta como Rossellini veio ao Brasil para filmar a Geografia da Fome, como? Tanta beleza, tanta coisa para a gente filmar, como é que um cineasta vem aqui para filmar miséria? E eu acho que cabe agora a vocês, a outra geração, construir esse Brasil que ele tanto desejava e que ele acreditava possível. Muito obrigada.
Gostaríamos de convidar a senhora Cezira Lacerda, bibliotecária-chefe do Instituto de Geociências, para fazer uma homenagem à professora Ana Maria Castro e ao professor José Raimundo Martins Romeu. A professora Ana Maria e o professor José Raimundo estão recebendo uma cópia do vídeo produzido pelo Nux Imagem, especialmente em homenagem ao Dr. Josué de Castro. Eu posso ver aqui o que está na placa? Claro, por favor. Cem anos, Josué de Castro. Opa. Não. A fome é um fenômeno geograficamente universal, a cuja ação nefasta nenhum continente escapa. Toda a terra dos homens foi até hoje a terra da fome. Homenagem pelo centenário de nascimento do intelectual Josué de Castro, 1908-2008, Universidade Federal Fluminense, Instituto de Geociência e o NTC, BIG, a quem devemos essa linda e comovente homenagem. Muito obrigado, meus amigos. Bom dia a todos. Gostaria de saudar os companheiros da mesa, na pessoa da professora Ana Maria Castro e o professor Raimundo. Que manhã prazerosa, né? Eu não tinha a perspectiva inteira desse evento, né? No momento em que nós fomos convidados a participar, e eu vejo aqui a força do nome Josué de Castro. Eu nunca li Josué de Castro, obviamente conhecia o nome Josué de Castro, mas nunca havia lido Josué de Castro. E no momento que nós fomos convidados a participar desse evento, eu tive o cuidado de olhar a biografia. E tudo aquilo que o Rui Moreira descreveu no vídeo, junto com o Carlos Walter, agora que a professora Ana Maria Castro relatou, é de uma densidade muito grande. Me impressionou uma pessoa, ao longo que hoje nós homenageamos 100 anos, tem uma contribuição tão significativa ao longo da sua vida, e a perspectiva, sobretudo, de regresso ao Brasil também me impressionou muito quando li essa biografia. De forma que eu parabenizo muito a biblioteca, né, a setorial de Geociência, a Biblioteca de Geociências, o Núcleo de Documentação, o Instituto de Geociências pela iniciativa e sobretudo, esse abrigo a essa homenagem aqui na Universidade Federal Fluminense, em primeira mão. Parabenizo a Leila, né, por essa iniciativa, sobretudo, e vejo que esse é um espaço onde símbolos como Josué de Castro podem realmente frutificar. O professor Raimundo foi feliz quando colocou que hoje os nossos símbolos, os nossos mitos, fogem a perfis de brasileiros como Josué de Castro. E me anima profundamente estar na Universidade Federal Fluminense e ver a nossa universidade sublinhando um nome como Josué de Castro. Josué de Castro continua prêmio na Universidade Federal Fluminense. Josué de Castro é o prêmio de extensão, assim como na pesquisa e pós-graduação Prêmio Vasconcelos Torres, os prêmios de extensão continuam sendo Josué de Castro. Quer dizer, é um nome presente na Universidade Federal Fluminense, é um nome que nos orgulha, sobretudo, e parabenizo, portanto, mais uma vez o Instituto, o Núcleo de Documentação, enfim, todas as pessoas aqui presentes. Espero que o dia seja frutífero do ponto de vista das discussões, sobretudo reflexões sobre o que representou o trabalho dele e o que significa hoje na contextualização aí do século XXI. Muito obrigado.